O que você faria se soubesse que algumas das construções mais antigas do mundo ainda estão ativamente em uso? Estamos falando de estruturas com mais de 2.000 anos que superaram impérios, guerras e desastres naturais, e não são apenas ruínas para fotos. Elas ainda cumprem suas funções originais ou foram brilhantemente adaptadas para o nosso cotidiano. Prepare-se para questionar tudo o que você aprendeu sobre engenharia. Da Europa à Ásia, vamos mergulhar nos segredos de 15 estruturas antigas que ainda seguem em funcionamento hoje. Deixe o like agora e se inscreva no canal. Nos diga nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Vamos lá! 15. O Aqueduto Romano de Segóvia. Aos que acham que o que é antigo não serve, apresento o Aqueduto Romano de Segóvia, um dos melhores exemplos preservados da engenharia romana e que ainda cumpre uma função, mais de 1.900 anos após sua construção. Ele foi erguido no final do primeiro ou início do segundo século da Era Comum, provavelmente sob os imperadores Trajano ou Adriano. Sua função era levar água do Rio Frio para a cidade de Segóvia, em um percurso de cerca de 17 quilômetros. A porção mais visível, que atravessa o coração da cidade, estende-se por aproximadamente 800 metros e é composta por mais de 160 arcos feitos de blocos de granito sem argamassa. As seções mais altas atingem quase 29 metros. O design dependia da gravidade para mover a água através de um sutil gradiente, um método que engenheiros modernos ainda compreendem e aplicam. Por séculos, ele abasteceu Segóvia com água potável. Embora o encanamento moderno se encarregue da maior parte da distribuição, partes do sistema ainda estão integradas à infraestrutura local. Claro, ele exigiu manutenção ao longo de sua longa história. Mesmo com as alterações, grande parte da alvenaria original permanece intacta. Atualmente, além de monumento histórico, ele funciona como um pequeno conduto de água, canalizando-a para fontes e outros usos não potáveis dentro de Segóvia. Sua presença duradoura é a prova da utilidade da infraestrutura romana, construída com foco no uso imediato e na resiliência futura. 14. A Pont du Gard. Voando para o sul da França, temos outro aqueduto sobrevivente, o Pont du Gard. Ele foi construído no primeiro século da nossa era, provavelmente durante o governo do imperador Cláudio, e era a parte mais importante de um sistema de aquedutos de 50 quilômetros que trazia água das nascentes para a colônia romana de Nemausus, a moderna Nimes. A ponte em si, que atravessa o rio Gardon, é a seção mais monumental e um dos aquedutos romanos mais altos já construídos. Pensa só, ela fica a mais de 49 metros acima do rio. São 3 camadas de arcos, com as maiores embaixo sustentando as menores em cima, garantindo uma estabilidade que aguentou séculos de estresse, inundações e até terremotos. Ele forneceu água por mais de 500 anos, e mesmo com a queda do Império Romano, a ponte continuou útil, servindo como uma travessia com pedágio na Idade Média. Hoje, o sistema completo não está mais operando, mas ele ainda canaliza pequenas quantidades de água. Os visitantes podem até caminhar pelos níveis inferiores da ponte, como faziam os viajantes de séculos atrás. 13. O Teatro de Marcelo. No coração de Roma, temos o Teatro de Marcelo, finalizado em 13 antes da nossa era, sob o imperador Augusto. É um dos teatros de pedra mais antigos que sobreviveram, e sim, ele ainda está em uso, embora com um pequeno ajuste no propósito, claro. Originalmente, era para peças e música, com capacidade para 11.000 a 20.000 pessoas. Sua acústica e design semicircular se tornaram o modelo para teatros e anfiteatros de todo o Império. O teatro tinha 3 níveis de arcos, construído principalmente com concreto revestido de travertino. Depois que Roma caiu, ele foi transformado. Já foi armazém e até mesmo apartamento particular. Mas, mesmo com tanta mudança, as arcadas inferiores e boa parte da alvenaria romana original continuam lá. Hoje, ele volta a ser palco de apresentações, especialmente durante a série de concertos de verão de Roma. Eventos modernos, como óperas e música clássica, acontecem em um palco a céu aberto construído dentro das ruínas. É um monumento vivo, onde o passado e o presente se misturam. 12. O parafuso de Arquimedes em Rama. Agora, vamos para a Síria. Na cidade de Rama, ao longo do rio Orontes, um antigo dispositivo conhecido como parafuso de Arquimedes continua funcionando. A invenção é creditada a Arquimedes no 3º século antes da nossa era, mas as versões em Rama foram instaladas durante os períodos romano e bizantino. É um eixo cilíndrico com uma superfície helicoidal dentro, que ao ser girado, levanta a água do rio para terrenos mais altos.
Rama é famosa por suas noras, ou rodas d'água de madeira, que complementam os parafusos. Essa combinação era essencial, permitindo irrigar campos e fornecer água potável. Diferente dos aquedutos que usavam a gravidade, esses mecanismos forneciam elevação vertical, vital para o terreno da Síria Central. O projeto básico é o mesmo. A rotação eleva a água e a joga em calhas elevadas. A durabilidade desses aparelhos mostra o quão simples e eficaz era essa tecnologia, com designs parecidos sendo usados até hoje em sistemas modernos de irrigação. Mesmo com os problemas da região, há esforços para preservar as noras e os parafusos mais antigos. 11. A Torre de Hércules. Localizada na Espanha, perto da cidade de Corunha, a Torre de Hércules é o farol mais antigo do mundo que ainda está ativo. Construída pelos romanos no final do primeiro século da nossa era, durante o governo de Trajano, ela tinha mais de 55 metros de altura e foi feita para guiar navios. A parte mais incrível é que ela continua sendo um farol operacional, mantendo uma tradição de navegação marítima de quase 2000 anos. Originalmente, havia uma rampa em espiral dentro para que trabalhadores e animais levassem combustível para o farol, onde uma fogueira era mantida. Esse design era super avançado para a época. Na Idade Média, a luz de fogo foi trocada por outras fontes, à medida que a tecnologia evoluía. No século XVIII, houve uma grande reforma, onde o exterior foi refeito em estilo neoclássico, mas o núcleo romano original foi mantido. Hoje, ela é administrada pelas autoridades marítimas espanholas e os visitantes podem subir as escadarias internas, passando pelas camadas de construção romana e medieval. É um exemplo raríssimo de uma infraestrutura antiga que ainda cumpre sua função original. 10. A Ponte Romana de Córdoba. O Poente Romano, ou Ponte Romana de Córdoba, no sul da Espanha, foi construído no início do primeiro século antes da nossa era. Ela era parte da crucial Via Augusta, a estrada principal que ligava os territórios de Roma na Espanha. Com cerca de 247 metros e 16 arcos, ela serviu como principal travessia fluvial de Córdoba por quase 2000 anos. Ao longo da história, ela passou por restaurações, mas nunca parou de funcionar como passagem. Os mouros a reconstruíram em grande parte no século VIII, misturando estilos romano e islâmico. As autoridades medievais e renascentistas também a repararam, muitas vezes reutilizando as fundações romanas. Embora tenha sido alterada, ela ainda tem uma parte significativa da engenharia romana original. Ela foi o ponto de cruzamento primário de Córdoba até a Era Moderna. Hoje, a ponte está restrita a pedestres para ser preservada, mas seu propósito original de travessia fluvial está intacto, o que a torna uma das pontes romanas mais antigas ainda em operação. 9. A Hagia Sofia. Em Istambul, na Turquia, a Hagia Sofia é uma das mais duradouras realizações arquitetônicas do Império Bizantino e continua totalmente funcional quase 1500 anos após sua conclusão. Construída entre 534 e 537 da nossa era, sob o imperador Justiniano I, ela serviu como catedral principal de Constantinopla por cerca de 1000 anos. O que a torna revolucionária é sua enorme cúpula central, que tem 31 metros e parece flutuar sobre o interior. O propósito da Hagia Sofia mudou muito. Depois da conquista otomana, em 1453, virou mesquita e minaretes foram adicionados. Em 1935, virou museu, preservando lado a lado mosaicos cristãos e caligrafia islâmica. E em 2020, ela foi reconvertida em uma mesquita ativa. A estrutura resistiu muito bem à sua idade e à atividade sísmica da região, graças às enormes colunas de pedra e ao complexo sistema de pendentes que suportam a cúpula. Hoje, ela funciona como mesquita, com orações regulares. 8. A Arena de Nimes. Voltando para o sul da França, temos a Arena Romana de Nimes, um dos anfiteatros romanos mais bem preservados do mundo. Construída por volta do ano 70 da nossa era, ela foi modelada no Coliseu, mas em escala menor. Com cerca de 130 metros de comprimento e 100 metros de largura, ela tinha capacidade para cerca de 24.000 pessoas. O formato elíptico e o sistema de corredores e escadarias garantiam que grandes multidões entrassem e saíssem eficientemente. A arena aguentou séculos de intempéries, mesmo sendo usada como fortificação e depois como bairro residencial na Idade Média. No século XVIII, as adições foram removidas para devolver a arena à sua forma romana original. Atualmente, ela serve como palco para shows, festivais, encenações romanas e até mesmo touradas.
ela continua sendo um local de entretenimento e reunião pública, exatamente como era na antiguidade. 7. Os banhos romanos de Bath. Na cidade de Bath, na Inglaterra, está um dos complexos de banhos romanos mais importantes que sobreviveram, e ele ainda funciona em capacidade limitada. Construído por volta do ano 70 da nossa era, ele foi desenvolvido em torno de fontes termais naturais com temperatura constante de cerca de 46 graus Celsius. Os romanos consideravam essas fontes sagradas e construíram um extenso complexo, incluindo o grande banho, câmaras aquecidas e um sofisticado sistema de tubos de chumbo para gerenciar o fluxo de água. A engenharia permitia que a água circulasse usando a gravidade e a pressão natural das fontes. Após a queda da Britânia Romana, os banhos caíram em desuso e foram enterrados. Foram redescobertos no século XVIII, o que reacendeu o interesse em Bath como destino spa. As escavações revelaram as fundações romanas e o trabalho em pedra, que foram incorporados a uma nova instalação de banho público. Hoje, o local é principalmente um museu. Os visitantes não podem se banhar nas piscinas históricas por questões de conservação, mas o Therme Bath Spa, nas proximidades, usa a mesma água da nascente. É um exemplo raro de hidroengenharia antiga que ainda influencia a cultura moderna de spa. 6. O Partenon. Claro que o Partenon tinha que estar na lista. Concluído em 432 antes da nossa era na Acrópole de Atenas, ele é um exemplo da arquitetura grega antiga. Originalmente, era um templo dedicado a Atena. Seu design usava princípios matemáticos avançados, como curvatura sutil e êntases para corrigir ilusões de ótica e criar uma aparência de simetria perfeita. O Partenon já foi templo grego, igreja cristã e mesquita otomana. Em 1687, uma loja de munição dentro dele explodiu durante um conflito. Apesar do desastre, a estrutura e várias colunas continuaram de pé. Embora não seja mais um templo, ele ainda é uma estrutura de suporte de carga e um sítio arqueológico ativo. Esforços de restauração estão em andamento desde os anos 70. O fato de seu núcleo estrutural ainda aguentar o tranco, suportando elementos restaurados e resistindo à atividade sísmica, prova a eficácia das técnicas gregas. 5. A Ponte Valentré. A Ponte Valentré, uma ponte medieval fortificada que atravessa o rio Lot em Cahors, na França, foi construída ao longo de 70 anos, de 1308 a 1378. Ela nunca parou de cumprir seu propósito original, fornecer uma travessia sobre o rio. A ponte tem cerca de 172 metros de comprimento, sustentada por 6 arcos pontiagudos e ancorada por 3 torres maciças e quadradas. As torres podiam ser fechadas em tempos de cerco e suas características defensivas permanecem intactas. A lenda local diz que o mestre construtor, frustrado com a demora, fez um pacto com o diabo, oferecendo sua alma em troca da conclusão da ponte. Ele enganou o diabo e, em retaliação, o diabo tentava soltar uma pedra da torre central todas as noites. Uma figura esculpida de um diabo agarrando uma pedra foi adicionada em uma restauração do século XIX, em homenagem à lenda. Hoje, ela é restrita a pedestres e é um componente ativo do Patrimônio Mundial da Unesco. 4. A Basílica de San Vitale. Em Ravenna, no norte da Itália, a Basílica de San Vitale foi concluída em 547 da nossa era. Quase 15 séculos após sua consagração, ela continua funcionando como um local de culto ativo. San Vitale é famosa por seus mosaicos, feitos de vidro vibrante, que estão entre os melhores da arte bizantina. Os painéis mais conhecidos mostram o imperador Justiniano e a imperatriz Teodora, reforçando a ligação entre igreja e Estado na visão bizantina. As paredes são de tijolos leves, e a cúpula, construída sem suportes de madeira temporários, mostra a maestria bizantina em abobadamento de tijolos. A estrutura e os mosaicos permaneceram notavelmente intocados, permitindo que as pessoas modernas a vejam como ela era no século VI. Hoje, San Vitale é uma igreja católica ativa, realizando serviços regulares. 3. O Teatro Romano de Orange. O Teatro Romano de Orange, no sul da França, é um dos melhores exemplos de arquitetura de entretenimento romana. Construído no início do primeiro século da nossa era, ele não só é uma das estruturas romanas mais bem preservadas, mas também continua servindo ao seu propósito original: sediar apresentações. Com cerca de 103 metros de largura e 37 metros de altura, ele podia acomodar de 5.000 a 7.000 pessoas. Sua característica mais legal é a monumental parede de palco, a Skyline France, com quase 37 metros de altura.
Após o declínio do Império Romano, o teatro foi usado como bairro. Sua restauração começou para valer no século XIX. Atualmente, ele é famoso por sediar um festival anual de ópera. A acústica é tão eficaz que quase não precisa de amplificação. É um exemplo de como estruturas antigas podem continuar sendo partes vibrantes da vida moderna. 2. A Cloaca Máxima. A Cloaca Máxima, ou Grande Esgoto, está entre os feitos mais notáveis da engenharia urbana antiga. Construída no século VI antes da nossa era, ela foi inicialmente feita para drenar pântanos entre as colinas de Roma. Posteriormente, o sistema foi expandido e coberto pelos romanos, tornando-se uma parte vital da infraestrutura de saneamento e controle de inundações. O mais surpreendente é que partes dela continuam funcionais, integradas à rede de drenagem moderna de Roma. Os canais foram forrados com pedra e eventualmente abobadados. As técnicas de construção usavam grandes blocos de pedra e, posteriormente, travertino, encaixados sem argamassa. Os túneis foram projetados com um leve declive, um princípio usado até hoje. Embora o sistema não fosse um esgoto sanitário moderno, sua existência permitiu que Roma crescesse e se tornasse uma das cidades mais populosas do mundo antigo. Partes dela permanecem conectadas à infraestrutura de drenagem de Roma, canalizando águas pluviais e escoamento para o Tibre. 1. O Coliseu. E o número 1 só podia ser ele. O Coliseu, ou Anfiteatro Flaviano. Construído entre 72 e 80 da nossa era, no coração de Roma, ele ainda funciona de maneira limitada, mas notável. Apesar de não ter mais combates de gladiadores, ele é um espaço para encontros públicos, cerimônias religiosas e eventos culturais. Medindo cerca de 189 metros de comprimento e 156 metros de largura, ele podia acomodar entre 50 mil e 80 mil pessoas. Seu design elíptico e o complexo sistema de corredores, vomitória, permitiam que a multidão entrasse e saísse em minutos. As paredes externas são de calcário travertino, suportadas por uma rede de paredes radiais e abóbadas de concreto. Uma característica inovadora era o hipogeu, uma rede subterrânea de túneis e câmaras, que abrigava gladiadores, animais selvagens e máquinas elaboradas, incluindo elevadores e alçapões para entradas dramáticas. Após o declínio do Império, ele serviu como fortaleza, santuário cristão e moradia. O Coliseu ainda é um local de cerimônias, como a procissão anual da Sexta-feira Santa. Ocasionalmente, recebe shows e eventos culturais. É um estudo de caso de adaptação, um monumento que se mantém relevante na sociedade contemporânea. Essas 15 estruturas são mais do que monumentos. São lembretes de que a engenharia, quando bem feita, é eterna. Qual dessas construções te deu mais vontade de visitar e por quê? Se você pudesse projetar algo hoje para durar 2000 anos, o que seria? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E não se esqueça de escrever o nome da cidade onde você está nos assistindo. E claro, tem mais história e curiosidade esperando por você, nos vídeos que estão aparecendo na tela. Até a próxima!